Eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal. Vamos falar sobre o debate de ontem da Globo, o debate da Band. Primeiro debate do segundo turno entre os candidatos Lula e Bolsonaro. Quem ganhou? Lula ou Bolsonaro? Vamos falar sobre isso. Eu vou elencar alguns pontos aqui principais do debate, dar a minha opinião, a minha visão e vamos lá. Começando com o formato do debate da Band, esse novo formato. Achei interessante, flexível, dinâmico, muito mais interessante que os outros debates, né, que são bem diferentes desse debate da Band. Os outros debates são chatos. O pior formato de debate para mim é o formato do debate da Globo. Né? É o mais chato, tem esse negócio de réplica, tréplica, zéplica e, enfim, é interrompido o tempo todo, então não funciona muito bem. E outra coisa que eu queria falar, o número, a quantidade de debates marcados, eu acho que é um exagero, é um número muito grande de debates. Aí os candidatos acabam cancelando e acabam que afinal eles só vão para o debate da Band e da Globo, né? Os outros eles cancelam. Então é melhor só deixar ou da Globo ou da Band, né? Bom, primeiro bloco, Lula foi muito bem no primeiro bloco. Ele começou falando sobre educação, ele foi muito bem nesse daí, arrebentou com Bolsonaro, mostrou que Bolsonaro não construiu nenhuma universidade ou escola técnica, e Bolsonaro fugiu da pergunta. Isso foi muito bom para o Lula. O Lula arrebentou nesse começo do debate. Depois o Lula foi muito bem na temática da pandemia, resgatou a memória do genocídio aqui no Brasil durante a pandemia e deixou claro que o Bolsonaro é responsável por 400 mil mortes aqui no Brasil. Depois vieram as perguntas dos jornalistas, no qual achei ridículo, achei vergonhoso, cretino, dizer que igualando o Bolsonaro a Lula na temática fake news, na questão das fake news, por exemplo. Horrível, sem noção isso. É óbvio que o Bolsonaro mente o tempo todo, ele que é o mentiroso quanto mais. Né? A campanha dele é toda mentirosa, a linguagem do bolsonarismo é a mentira. Então a mídia burguesa continua sendo a linha auxiliar do fascismo. No terceiro bloco, eu acho que o Lula pecou, assim, não é que ele errou de não ter sido mais incisivo. Poderia ter batido mais no Bolsonaro quando teve oportunidade. No terceiro bloco ele deixou de falar do lance da Aparecida, do episódio da Aparecida, dos bolsonaristas truculentos, né? Aquele ataque ao evento católico. Não colocou a temática das mulheres como tema central, falou pouco dos casos de corrupção do Bolsonaro e da família Bolsonaro, poderia ter batido muito mais, né, na hora que teve oportunidade, né, ter agredido mais o Bolsonaro. Não que o Lula não agrediu, ele agrediu, mas ele poderia ter sido um pouco mais incisivo. E também não explorou o fato do Bolsonaro ter dito que todo favelado é bandido. E aí o Bolsonaro liga, associa o Lula ao crime organizado. O Lula poderia muito bem ter rebatido isso. Depois vem o Bolsonaro com aquele papinho de Nicarágua, Venezuela. Porra. O bolsonarismo é uma coisa assim estúpida, né? Uma coisa de imbecil. Ficar com tanto problema no Brasil, os caras ficam discutindo os governos de Nicarágua, de Cuba, de Venezuela. Porra, é um pessoal sem noção do caramba, né, cara? E o Bolsonaro, quer dizer, e daí, cara? Qual é a importância da gente falar dos governos dos outros países? Cada governo lamba a sua caceta.
né? Você acha que o governo de Cuba, os venezuelanos, a galera da Nicarágua estão discutindo e brigando sobre o governo do Brasil, o que acontece aqui no Brasil? É uma coisa de louco, é uma coisa de esquizofrênico. O povão não sabe quem é Daniel Ortega, muito menos sabe onde é que fica localizada a Nicarágua. Então eu acho que o Lula deixou ser pautado no final, ele pautou os dois primeiros blocos, deixou ser pautado depois pelo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro veio com essas mentiras de fechar a igreja, é aí que o Lula era para ter rebentado com o Bolsonaro, né, falando dos podres do governo do Bolsonaro, etc. O Lula foi bem o debate todo. Ele só deu uma certa vacilada no final. Não soube administrar o tempo, tá? Isso foi, assim, foi um erro, né? Foi um erro. Não soube administrar o tempo e deu oportunidade para o Bolsonaro falar por 5 minutos. Né? O Lula tinha que estar ligado nesse negócio do tempo. Pelo menos alguém poderia ter avisado ele, dado um sinal, alguma coisa assim, alguém da equipe do Lula. E aí o Bolsonaro ficou falando por 5 minutos sozinho, contando mentiras e mentiras e mentiras. É um mentiroso quanto mais, né? Depois o Bolsonaro falou do orçamento secreto, quando o Lula tocou nesse assunto, né? E Bolsonaro admitiu que o orçamento secreto é o maior esquema, que é o maior esquema de corrupção da história do Brasil, era para comprar deputados. Ele admitiu que o orçamento secreto era para comprar deputados. Ou seja, isso tinha que viralizar, né? Inclusive, o Bolsonaro mentiu ao dizer que quem criou o orçamento secreto foi o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, assim que soube, foi lá, fez um vídeo e desmentiu o Bolsonaro, falando que quem criou e quem aprovou o orçamento secreto foi o próprio Bolsonaro, o presidente da República e mais uma pessoa lá que eu não lembro o nome. Eu acho que o Lula quase nocauteou no começo do debate e acho que o Lula ganhou o debate por pontos no geral, né? Podia ter batido mais no Bolsonaro quando teve a oportunidade, só que deu aquela vaciladinha e deixou ser pautado pelo Bolsonaro no final. É fácil da gente falar sem holofote na cara, sem câmera, né? É muito fácil a gente falar que seria mole debater com uma pessoa que está ali mentindo o tempo todo na sua cara, né? E não é tão simples assim. O Lula tem 76 anos, não é um garoto, né? O Lula foi muito bem, né? Até pela idade dele, a gente tem que respeitar isso, né? Temos que ter bom senso em relação a isso, né? O Bolsonaro é muito mais jovem que o Lula e se cagou ali no debate, né? Então vamos dar um desconto aí pro Lulinha. E mesmo com o Lula mesmo que ele seja acostumado já com esse tipo de vida, né? Com esse hábito, com esse tipo de trabalho, né? A oratória, o palanque, o discurso, né? Para ele poderia ter, vamos dizer, matado no peito, né? E tirado de letra. Mas ele se saiu bem, saiu bem. Quem ganhou no final, para mim, foi o Lula. E o Bolsonaro deu tiro no pé com as mentiras dele, os absurdos dele. E aí no final do debate aparece o Sérgio Moro ao lado do Bolsonaro. Olha só que coisa mais nojenta, né? O que será que o Moro estava fazendo ali? O Moro mostrou ali ao lado do Bozo, tentando resgatar o lavajatismo. Será que é isso? Eu acho que o Moro eu acho que é outra coisa. Eu acho que o Moro está usando o Bolsonaro para se eleger já pensando em 2026. O Moro quer o protagonismo do Bolsonaro. Essa é a minha visão.
Ele quer a coroa, ele não quer ser senador, deputado, ele quer a coroa. Né? O Bolsonaro, será que ele sabe que o Bolsonaro vai perder as eleições? Né? Aí o Moro pega o eleitorado do Bolsonaro, aproveita e pega o eleitorado da extrema-direita toda. Será que é isso? Será que a gente estava vendo o desespero de um Sérgio Moro e um desespero de um Bolsonaro? Aí o Sérgio Moro pega esse eleitorado do Bolsonaro e fica fortalecido para 2026. Tem coisa aí. É isso aí, eu vou ficando por aqui, eu sou o Scud, não esqueçam de deixar o like para dar aquela força e não esqueçam de se inscrever no canal. Muita gente aí passa aí por aí e não se inscreve. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou.